Oi pessoal, eu sou o Liber e esse é o Kitnet HQ. Eu tinha gravado outro dia sobre Red Sonja, a balada da deusa ruiva, com o roteiro do Roy Thomas e os desenhos do Esteban Maroto. Eu li aquela história, curti o material e fiquei com uma vibe de ir atrás de mais coisas da Sonja. E acabei me lembrando dessa história em quadrinhos aqui, Demônios do Passado. Olha o estado que tá esse gibi, cara. Ele tinha uma capa. E a capa era essa aqui. Era a edição número 2 do Homem-Aranha pela Editora Abril, de agosto de 1983. Eu tinha 9 anos de idade quando eu pus a mão nesse gibi. Essa historinha aqui, Demônios do Passado, ou Sword of She-Devil no original em inglês, conta o improvável encontro entre o Homem-Aranha e Sônia a Guerreira. Tá tendo uma exposição no Museu de Nova York, de achados arqueológicos recentes, e entre esses achados está um amuleto que abrigava o espírito de Kulangat, um grande mago que era adversário de Conan e Sonja. Esse espírito, através do amuleto, toma um vigia e começa uma invasão mágica da cidade. O Homem-Aranha estava daí numa festinha de fim de ano, no Clarim Diário, no Planeta Diário. Aí é legal que aparece um Clark Kent lá de bicão. O John Byrne desenha um Clark Kent e coloca o Robbie Robertson até falando com ele, pô, quer dizer que você não está mais trabalhando só no jornal impresso, agora você está também na televisão. Marvel e DC ali, um easter egg que o Byrne e o Claremont colocam no gibi. E daí estão ali a confraternização do pessoal, final de ano, e de repente no final da página aparece Mary Jane, assim. Mary Jane nessa época ainda não era casada com o Peter Parker. Eles estavam tendo uns rolos, estavam tendo uns encontros aqui e ali, mas ela não tinha ainda o peso que ela teria hoje no universo do Homem-Aranha. A gente não fazia ideia que eles iam se casar um dia. E rouba já um beijo do Peter Parker. Se vira a outra página, ela já tá agarrando ele, roubando um beijo dele, e lá no fundo toca o telefone, o Robbie atende e, putz, tá acontecendo um negócio no museu. Parker, fulano de tal, vão pra lá ver o que que é. Eles entram no carro e a Mary Jane vai atrás, cara. Ela entra de carona, na surdina, assim, no carro, assim, e fala, pô, que legal, onde é que a gente vai se meter, o que tá rolando? E quando eles chegam no museu, tá sendo tudo tomado por uma força gigantesca. O Parker some, aproveita a confusão para sumir, e ela decide entrar no museu para ver qual que é, e encontra lá uma porta aberta e entra. O Parker já tinha entrado como Homem-Aranha no museu, e ele é capturado por umas criaturas que o Kulangat tinha evocado. A Mary Jane encontra daí o Parker preso, sendo espancado lá por aquelas coisas, e daí ela fica pensando o que ela pode fazer para ajudar e não sei o que, e quando ela olha tem uma espada pulsando, ela pega aquela espada e daí é a vez dela ser possuída, né, de se tornar um avatar do espírito de Sonja Guerreira, que daí explode numa página maravilhosa, assim, um pin-up sensacional. Como toda boa história de encontro de super-herói, num primeiro momento o Homem-Aranha e a Sonja se estranham, acabam sendo capturados pelo Kulangat, mas depois, mesmo não falando o mesmo idioma, porque Sonja falava o ircaniano antigo e o Homem-Aranha o inglês contemporâneo, eles conseguem se entender e conseguem derrubar o Kulangat. Aí vem a parte que eu curto, que é o Homem-Aranha sentando uma bordoada e jogando ele para fora do museu. E quando eles caem fora do museu, você tem esse quadro, essa tira panorâmica no topo da página, que com um contraste de preto e branco muito bacana, dá essa impressão de atordoamento, de opressão, de impacto da visão da cidade moderna em cima dessas duas pessoas que viviam num mundo de 10 mil anos atrás. O Homem-Aranha daí consegue dominar o Kulangat, arranca o amuleto dele, e quando o Sonja vê que não tem mais problemas, né, o Aranha só escuta a espada caindo, e quando se volta, ele vê a imagem da Sonja desaparecendo e a imagem de Mary Jane voltando. E no fim da historinha, ele está de manhã cedo num naviozinho indo lá para a Estátua da Liberdade. O amuleto ainda tenta conquistar ele, dominar ele hipnoticamente, mas o Homem-Aranha resiste e joga longe no meio da baía. Aí o Parker, no último painel largo, assim, que eu curto pra caramba, as imagens da Sonja, assim, né, a imagem dela nas nuvens, e ele falando como de repente ele estava com vontade de tomar cerveja numa taverna, né. Mas o bacana era comparar a edição americana com a edição brasileira. Quem conhece as edições da Abril, né, dos formatinhos, sabe que a Abril editava um monte, fazia um monte de modificações dos originais.
essa história ainda comparando com o original não tem tantas diferenças, né? É relativamente fiel. Só que a gente percebe, né? Por exemplo, os formatos, né? O formato americano, o comic book, era maior que o formatinho que a Abril usava, então tinha uma redução de arte. As letras das revistinhas da Abril eram maiores que as letras dos quadrinhos americanos, então você tinha menos espaço e o texto ainda ocupava mais. Para conseguir caber tudo, tinham que cortar texto. E aí entra uma curiosidade. Com os cortes de texto, na versão brasileira, a Mary Jane acaba ficando mais ousada e mais interessante do que na versão americana. Na versão americana, fica muito claro no texto que a Mary Jane estava atrás do Peter Parker, que ela queria namorar o Peter Parker, que ela estava perseguindo o Peter Parker, que ela entra no carro com eles para ir pro museu porque ela quer ficar com o Peter Parker, e quando o Parker some na confusão para se tornar o Homem-Aranha e entrar no museu, ela fala, ó, estou com medo, Parker, você me deixou sozinha. Esses textos que mostravam a fragilidade dela e a fixação dela pelo Parker são cortados. Então a impressão que dá é que a Mary Jane está curtindo o rolê, que ela é super mais ousada e super mais aventureira na tradução, né, na versão brasileira, que cortou os textos que mostravam a fragilidade dela. E outra questão interessante é a capa. Na versão brasileira, a capa da edição número 2 não tem nada a ver com nenhuma das histórias que estavam lá. As mãos que estão estrangulando o Homem-Aranha são do vilão Carniça. Era a capa que tinha sido usada no Peter Parker The Spectacular Spider-Man, né? Numa sequência de histórias que ele enfrentava esse vilão, o Carniça, ou Carrion, no original em inglês, e que não tinha nada a ver com nenhuma das historinhas que tinham sido publicadas ali no gibizinho. E a capa original mesmo do Marvel Team-Up, você vai ter a silhueta, né, a silhueta branca, né, do Kulangat, né, de frente. Pô, mistério, quem será o vilão? E no segundo plano, a Sonja e o Homem-Aranha brigando, assim, né, com as criaturas. Só que é uma capa muito poluída, eu acho que ela tá muito over, assim, não tá tão interessante. Em compensação, a página em que a Sônia aparece é exatamente o mesmo conceito, é exatamente a mesma ideia. Só que a composição faz toda a diferença. Você vai ter a Sonja explodindo, com aquela diagonal toda maravilhosa, o Homem-Aranha num segundo plano muito bem definido e separado dela, e ao fundo o Kulangat, a silhueta dele bem pequena, né? Então o clarão da magia que ele traz dá todo um respiro para a página, ressalta a figura, a silhueta da Sonja, né? E o peso, os detalhes das artes estão no acabamento da arquitetura, da coluna, do teto e das criaturas que agarram o Homem-Aranha. Então tem um equilíbrio bem legal entre o vazio, né, o branco, e o detalhamento de achuras e detalhezinhos assim das criaturas. Daí essa página acaba sendo mais bem resolvida compositivamente do que a capa. Enfim, foi muito legal rever esse gibi, apesar dele ter umas coisinhas assim de época, eu acho que ele funciona muito bem, ele é um ótimo exemplar de historinha de super-herói, né, despretensiosa, é um reloginho, assim, eu gosto de ver como o Byrne montou as páginas, como o Claremont, né, como a história flui. Claro, tem um pouco de machismo, tem a questão de que a Sonja, ela é uma coadjuvante de luxo, né, tem a exploração do sex appeal dela, que era feito na época, mas ainda assim é um quadrinho que eu acho muito bacana, né? Que me agrada muito e foi muito legal rever ele agora. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, dá um compartilhar aí, dá uma curtida para nós e vamos nos vendo, pessoal. Até a próxima!